14 adiante. Evangelho de Marcos, capítulo de número 9, versículo 14 adiante. Deus tem uma palavra no nosso coração e eu gostaria de ser profético para a tua vida com a ajuda do meu amigo Espírito Santo de Deus. Marcos capítulo 9, versículo 14 adiante é o texto que eu quero olhar com muito carinho com vocês. E eu peço que vocês mantenham a Bíblia aberta para que tudo que for dito você possa conferir e ver que está no texto, assim como o nosso pastor nos antecedeu e nos dizendo a importância de trazer a Bíblia para conferirmos aquilo que está sendo pregado. Marcos 9, versículo 14. Aos que acharam, diga glória a Deus. Estarei lendo porque tempo é precioso, ele corre rápido demais. Marcos 9,14. Quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles uma grande multidão, e alguns escribas que disputavam com eles o saudaram. Perguntou aos escribas: o que és que discutis com eles? E um em meio à multidão respondeu dizendo: Mestre, trouxe-te meu filho que tem um espírito imundo, mudo, e onde quer que o apanha despedaça, arranja os dentes e ele vai se secando. Eu roguei, eu pedi, eu implorei aos seus discípulos para que pudessem fazer algo, e eles não tiveram êxito, não puderam fazer absolutamente nada. E Jesus respondeu aos discípulos dizendo: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vocês vão continuar sofrendo? Trazei-mo, ou em outras traduções, traga o garoto para mim. E trouxeram-lhe. E quando o garoto viu a Jesus, o espírito que estava sobre ele se agitou com violência, e logo, caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. Versículo 21. E perguntou Jesus ao pai do garoto: há quanto tempo lhe sucede isso? Ou em outras traduções, há quanto tempo isso está assim? E o pai responde dizendo: desde a infância. Muitas das vezes tenho lançado no fogo e na água para tentar o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus respondeu dizendo: se tu podes crer. Adolescentes, ágape, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade, ou melhor, ajuda a minha falta de fé. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito imundo e surdo, eu lhe ordeno, sai dele, não entre mais nele. Ou em outras traduções, não entre nunca mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que ele tinha morrido. Verso 27. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Se você puder glorificar a Deus por esta palavra, aos que podem, tome seu assento, tendo a certeza que Deus vai falar aos nossos corações. Todos estão aqui? Todos me acompanham? Adolescentes? Todos ligados? Amém? Meus irmãos, o ponto de partida deste texto que ora acabamos de proferir, exaurir e ler, parece que ele é cometido dentro de uma residência, saber, um lar. A Bíblia não é específica em dizer quantas pessoas habitam nesta casa, e dentro de um ponto clínico espiritual, ao meu ver e ao teu ver, isso pouco importa, porque a informação que a Bíblia está dizendo é que, o que me parece, é que nessa casa tem um pai e tem um filho, ou melhor, tem um filho e tem um pai. É um pai e um filho que está vivendo uma realidade existencial e pertencente na vida de muitas pessoas, e eu aplico isso ao mundo pós-moderno, o mundo atual. Eu digo isso pois a Bíblia é bem clara em dizer que todos os dias desce um espírito maligno naquela casa que vai se apoderar deste garoto, ao ponto de fazer ele ranger os dentes, se definhar, se atrofiar, e tem mais. O diabo é tão astuto que é capaz de lançar esse jovem no fogo e na água para tentar o destruir. A princípio, o que nós temos neste texto é uma casa que está sendo regida por hostes espirituais da maldade. E o que nós temos no texto é um pai
que está vendo a pessoa que ele mais ama nessa vida estar debaixo de possessão diabólica, de possessão demoníaca. O que nós temos neste texto é um pai que não pode dar 10 passos de casa até o outro lado da rua para comprar 5 pães e 1 litro de leite, porque se ele vai, ele não sabe se encontra o filho vivo no caminho da volta. Esse pai, se fosse nos tempos atuais, ele teria que ter batido na porta do RH da empresa e pedido demissão, porque ele tem que cuidar do filho em tempo integral, porque se ele não estiver presente, o demônio que age na vida do filho dele vai fazer algo catastrófico, algo que não vai ser muito bom, e quem sabe esse jovem vai chegar ao falecimento e o pai vai ficar de luto. Perceba que essa casa está sendo regida por hostes espirituais da maldade, e esse pai, no momento de desespero, não me pergunte como, ele pega o garoto pelo braço, ele chuta a porta, desculpe a expressão, ele sai andando errante entre becos, vielas, valados, cruzando esquinas, buscando uma resposta para uma pergunta que assola o seu coração. O texto vai dizer que no meio dessas andanças, esse pai vai avistar uma grande multidão. Repita comigo: grande multidão. Todas as vezes que a Bíblia Sagrada tratar de grande multidão, é porque o escritor não teve a capacidade ou a chance de contar a dedo quantas pessoas tinham. E aí talvez algum adolescente vai dizer: Marco Aurélio, era 1000 pessoas? Eu não sei. Mas Marco, era 10.000 pessoas? 100.000 pessoas? Eu não sei. Mas uma certeza eu tenho: o que a Bíblia que está dizendo? Era uma grande multidão. Não basta ser grande a multidão. O texto vai dizer, pastor, que a multidão concorre um com os outros. Há um disse-me-disse, há um falatório, há uma disputa de quem é melhor, quem faz mais, quem tem mais, o grau hierárquico, até mesmo o grau de formação, anel de formatura. Há uma disputa um quanto infantil, mas perceba que no meio de uma disputa de uma multidão, o texto vai dizer que este pai vem de fora, de um contexto totalmente diferente, e esse pai vai avistar no meio dessa multidão um alguém que tinha uma certa fama. Qual é a fama deste alguém? Diziam que quem ia até esse alguém cego voltava para casa enxergando. Quem ia até esse alguém surdo voltava para casa dizendo que ouviu as tuas palavras de maravilha. Quem ia até esse alguém mudo voltava para casa com um cântico de louvor na boca. E quem é esse alguém? É o mesmo alguém que está no encerramento do Congresso dos Adolescentes Ágape, e o nome dele é Jesus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Perceba que enquanto uma multidão discute e concorre, vem alguém de fora, se lança nos pés de outro alguém, esse alguém é Jesus, e esse pai vai fazer algo emblemático. Me pergunte o quê? Esse pai se lança aos pés de Jesus e reconhece Jesus como mestre. Perceba que todas as vezes no Evangelho que alguém foi até Jesus e reconheceu ele como mestre, como rabi ou raboni, Jesus parou tudo o que estava fazendo para ouvir o clamor de quem está ali chamar. Perceba que esse pai não apenas chama Jesus de mestre, ele precisa colocar para fora tudo aquilo que está sentindo. Então para ele não tem nexo dizer seu nome, sua idade, seu endereço, seu RG, seu CPF, porque ele precisa colocar para fora o que ele está sentindo. Então ele se lança, chama Jesus de mestre e começa a prestar o relatório dizendo: está vendo aquele garoto? É meu menino, tem o mesmo DNA que eu, o mesmo sangue que corre aqui, corre lá também. Todos os dias desce um espírito maligno em casa, lança no fogo e na água para tentar o destruir. Eu já fiz de tudo, nada deu certo. E tem mais, está vendo esses garotos que andam com você? Os discípulos, o que tem eles? Eu entreguei o meu filho na mão dos teus discípulos, e sabe o que eles puderam fazer por mim, pelo meu filho e pela minha casa? Absolutamente nada. Jesus olha para o pai que diz um relatório específico, Jesus olha para o filho que está endemoniado. Agora Jesus toma a palavra e vai repreender os discípulos dizendo: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vocês vão continuar sofrendo? Faz o seguinte: se os meus discípulos
que andam comigo, comem comigo, oram comigo, não puderam dar jeito, traz o garoto para mim. Traz o garoto para mim. Eu começo entregando uma profecia bíblica para alguém nesta noite, e quem crê já levanta a mão, porque assim diz o Senhor: traz a angústia do teu coração para mim, traz tudo aquilo que impede o sono do justo na tua vida para mim, traz os remédios controlados para mim. Adolescentes, traga o futuro, o desejo, o anseio do coração de vocês para mim. Traga tudo aquilo que tira a tua paz para mim, porque tem coisas que pastor não dá jeito, liderança não dá jeito, médico não dá jeito, cientista não dá jeito, governo federal não dá jeito, polícia não dá jeito. Existem coisas que só Jesus resolve, para mais ninguém. Jesus toma minha boca para dizer para alguém: traz para mim, traz para mim. Segura. Agora perceba que uma ordem vai ser estabelecida, e essa ordem vem de quem? De Jesus. Traz para mim. Vou pegar o menino endemoniado, se debatendo, contorcendo, e vão levar até a presença de Jesus. Há uma expectativa que rege em todos, me pergunte qual? Jesus vai fazer algo pelo garoto que está endemoniado, porque se Jesus mandou chamar, Jesus vai fazer alguma coisa. O texto diz que levam o menino até Jesus, e sabe o que Jesus faz? Absolutamente nada. Repito, absolutamente nada. E dói, porque às vezes eu levo algo para o meu Jesus resolver, eu quero que ele faça hoje, mas talvez o hoje dele somente seja amanhã. Não, mas eu quero que o meu Jesus faça amanhã. Mas se o amanhã dele for semana que vem, perceba que tem coisas que Jesus não vai fazer de imediato. Jesus vai parar para primeiro analisar. Por quê? Porque Jesus vê que o relatório é verídico, que o Pai está dizendo tem fundamento, mas agora Jesus está contemplando tudo com os próprios olhos. E cai para nós, ele fazendo ou não fazendo, resolvendo ou não resolvendo, ele não precisa prestar satisfação para ninguém, ele continua sendo Jesus. Mas caso você trouxe a tua causa, o teu problema para Jesus, e até agora ele não fez nada, se eu fosse você, eu ainda continuava glorificando a Deus, porque se ele foi capaz de parar uma multidão, chamar o teu problema, e ele está olhando e analisando você, cai para nós, você está no lucro. Então adore e glorifica. Segura, cheguei onde eu queria. Eu vou montar uma estruturação de texto e já vou encerrar minha oportunidade. Por que eu queria chegar até aqui? Porque o congresso dos adolescentes, mas Jesus falou na minha casa: hoje você vai tratar com os pais. Nós temos dois personagens nesse texto, sem contar a Jesus, o pilar, o centro, com a sua majestade. Nós temos um pai e nós temos um pai e nós temos um. Quem que é o pai? O pai somos nós. Me pergunte por quê? Porque somos administradores das bênçãos que vêm de Deus. Eu não sei se você sabe, mas tudo que eu tenho e tudo que você tem não é seu, é graça, favor e merecido. Eu não merecia ter, mas ele me deu para honra, louvor e glória do nome. Um exemplo: a esposa que eu apresentei para vocês e a filha que eu apresentei para vocês é minha. No cartório civil está escrito que é casada comigo, comunhão parcial de bens. Na certidão de nascimento da Lara, o pai dela é o Marco Aurélio Nogueira dos Santos. Mas se Deus quiser tirar, eu sou comunicador, eu trabalho com a voz. Se Deus tirar minha voz, eu não sei fazer mais nada. E se Ele quiser tirar? Então perceba que tudo que tenho, tudo que temos não é nosso, é de. Devemos administrar para louvor e glorificação do nome. Agora a pergunta é a seguinte: se o pai é o administrador, quem que é o filho? Salmo 127, verso 3, primeiro versículo da Bíblia que eu decorei ainda pequenininho: os filhos
são heranças do Senhor. Perceba que o texto não diz que os filhos são heranças do papai e da mamãe. Os filhos são heranças porque o teu filho não é seu, o teu filho é do Senhor. Tu cria, tu educa, tu mostra o caminho, mas é de Deus. Se é herança do Senhor, a palavra herança tem compatibilidade com o que Deus fez para Abraão e Sarai. Vocês estão velhinho, terceira idade, mas eu sou Deus de promessa e vai cumprir na tua vida. Vocês vão ter um filho, vai se chamar Isaac, o riso, o sorriso. Agora a pergunta é, se eu pegar a palavra herança, somar com a palavra promessa, o resultado você conhece muito bem, porque filho é bênção que vem de, filho é bênção que vem de, filho é bênção que vem de. O senhor pode me ajudar se levantando, por favor? É só agora. Deus entrega a bênção na mão do administrar, mas por não saber administrar direito, aquilo que era bênção em suas mãos acaba de se tornar em mal de. Peraí. Só que o pai sai de casa para buscar ajuda para quem? Para o filho. Jesus manda trazer. Jesus olha e não faz absolutamente. Me pergunte por quê? Porque Jesus nunca vai tratar primeiro do problema sem antes tratar de quem não soube administrar o problema. Porque Jesus não pode tratar do de menor sem antes tratar do de má, porque o irresponsável aqui não é o menino, o irresponsável é o pai. Muito obrigado. Então Jesus vai chegar no pai e vai tecer uma palavra, uma pergunta. E é engraçado porque Jesus sempre trabalha fazendo perguntas, porque a pergunta nos leva ao que chamamos de processo de reflexão. Jesus chega no pai e diz: é o seguinte, vem cá, vamos bater um papo, vamos trocar uma ideia, tete a tete, eu e você. Tu saiu da tua casa, tu rompeu uma multidão, tu envergonhou os meus discípulos na frente de todo mundo, e eu, como um bom líder, tive que repreender, puxar a rédea. Só que tem um porém: tua afeição parece que está triste, tua vida está virada do avesso, teu filho está endemoniado e a causa é nobre, é grave sim. Mas me permite uma pergunta a você, pai: há quanto tempo lhe sucede isso? Há quanto tempo isso está assim? O que Jesus está dizendo é: o problema está grande hoje, mas aonde você estava quando o problema era pequeno e ainda dava tempo de você resolver? O problema perdeu o controle hoje, mas aonde você estava quando era para cortar o mal pela raiz, ao invés de ter cortado, você isentou e fez como muitos: semana que vem eu resolvo, mês que vem melhora. Aí chega o Réveillon, a gente senta na mesa, a gente ceia, até canta louvor e faz oração, e os votos é: ano que vem resolvo, ano que vem perdoo, ano que vem melhora. Só que Jesus me trouxe aqui para dizer: vai deixar para fazer amanhã o que você tem que fazer no dia de hoje? Jesus me trouxe aqui para dizer para alguém: há quanto tempo o pai almoça na sala, a mãe na cozinha e o filho no quarto? Há quanto tempo não tem um tempo de qualidade de mesa, não tem um momento de lazer, de afeto, de abrigo e de amor? Jesus me trouxe aqui para dizer: o problema está grande hoje, mas aonde você estava quando o problema era pequeno e ainda dava tempo de você resolver? Será que tem alguém aqui comigo nesta palavra? Será que tem alguém comigo nesta... Está grande hoje, mas um dia foi? Escute isso aqui: há quanto tempo lhe sucede isso? Olha o que está acontecendo. Jesus fazendo uma pergunta, fazendo o pai ativar o arquivo morto e lembrar do passado que ele colocou debaixo do tapete, se esquivou e quis se esconder. É o que Jesus faz.
faz a gente acessar o nosso passado e lembrar das nossas pendências que não foi tratadas. Sabe por quê? Porque tem coisas que não foram tratadas no passado, que estão pesando o presente, e que se não for consertada a tempo, vai comprometer o meu, o teu, o nosso futuro. Tem alguém comigo aqui nesta palavra? Calma aí que eu já converso com vocês, segura aí. Há quanto tempo lhe sucede isso? Desde infância. Desde infância. Aí eu aprendi que a vida é composta de ciclos. Ciclos correspondentes a 7 anos. Um pai e uma mãe descobrem que estão grávidos a uma expectativa. É menina ou menino? Tem até chá revelação, eu acho fantástico isso. O bebê cresce e vira uma criança. Criança vira um adolescente. Adolescente é jovem. Jovem adulto. Adulto terceira idade, depois só Deus sabe. Mas a pergunta é, a epígrafe do texto está dizendo que é um jovem lunático. Se é jovem, está dando um trabalho desse? Imagine se fosse adulto. Será que tem alguém comigo aqui nesta palavra? Desde infância. Tem mais. Muitas das vezes tem lançado no fogo e na água para tentar o destruir. Olha o que um irresponsável está dizendo para Jesus. Mas se tu podes fazer alguma coisa. Ei, irmãos, é Jesus que bate na porta dele e diz: deixa eu entrar, passa um café, um pãozinho, com manteiga, e daqui a pouco eu olho e trago libertação para sua casa. É isso que acontece? Não é. Quem que sai e vai a pé em busca de Jesus e rompe a multidão e chama ele de mestre? Espera aí, ele leva o filho até Jesus e está perguntando se Jesus pode fazer alguma coisa? É incoerente isso aqui. Aí ele pergunta: se tu podes fazer, e parece que isso não vai cair bem nos ouvidos de Jesus. Aí sabe o que Jesus faz? Responde fazendo outra pergunta. Tu pergunta se eu posso fazer, e eu te pergunto: tu crê que eu possa fazer? Porque o problemático aqui não sou eu. Quem está cheio de problema enrolado é você. Só que o texto vai dar uma informação, confere que está na Bíblia, tudo que eu estou pregando. Se tu podes fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós. Nós é plural, não está no singular. E ajuda-nos. Espera aí, o certo seria: se tu podes fazer alguma coisa, tenha compaixão do meu e ajuda. Mas não, se tu podes fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajuda-nos. Porque o Pai está dizendo: não é só a criança que está sofrendo, não é só o jovem que está sofrendo, eu ando sofrendo junto também. Jesus me trouxe aqui para dizer para alguém que somos nós que precisamos mais de ajuda do que o problema que estamos levando para Jesus resolver. Eu vou repetir isso aqui, é profético. Somos nós que precisamos mais de ajuda do que o problema que estamos levando para Jesus resolver. Se tu podes fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajuda-nos. Aí Jesus olha para ele e é como se Jesus dissesse: se tu soubesse com quem tu está falando, tu não diria isso. Por quê? Porque na minha presença tudo é possível ao que crê. Pastor Marcelo, me permite um pensamento que não seja coisa da minha cabeça. Estou movido pelo Espírito Santo. Nós temos um pai, nós temos um administrador e uma bênção que virou maldito. Mas eu acho que essa família está incompleta. Por
Porque se tem um pai e um filho, está faltando alguém. Pais ausentes, filhos doentes. Mas calma que eu não vou ser louco da cabeça, herege, de forçar o texto e dizer o que aconteceu com essa mãe, porque o texto não diz nada sobre ela. Nunca farei isso. Respeito o que a Bíblia diz. Mas espera aí, cadê a mãe desse garoto? Então perceba que, não sei, talvez não basta ter perdido a esposa, agora ele está perdendo para Satanás a única coisa que lhe resta, o seu único filho. Ai, ai, ai. Vocês estão comigo ainda? Me acompanham? Posso concluir? A mãe está ausente, o pai está perdido e o filho está doente. Quando eu falo doente, eu me refiro à espiritualidade. Existem 3 tipos de doenças: a física, a emocional e a espiritual. Alguém está aqui? Aí Jesus diz: se tu podes crer, tudo é possível aqui. Só que olha o detalhe do texto. Você me ajuda de novo? Eu aprendi na faculdade que uma ilustração vale mais que 1000 palavras. Como a gente está falando aos adolescentes, eu acho que é justo, a peça deles foi tão bonita. Eu não sou muito bom de teatro, mas eu quero compartilhar essa mensagem com você. Você me dá essa honra, pastor? Então vamos lá. Jesus pergunta então: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Jesus acaba de fazer o quê? Injetar uma palavra profética e fazer o pai encher o peito e colocar para fora o quê? O sentimento que ele acaba de sentir. Imagine tu receber uma palavra de Jesus, tete a tete. Tu ia ficar grande, não ia? Tu ia ficar grande, não ia? Aí quando ele recebe a palavra, o pai vai dizer, gritando: eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Só que perceba que quando ele diz que crê, tem um ponto de exclamação, e o pai continua falando: ajuda na minha incredulidade. Ajude na minha incredulidade. Nós temos um problema. Como alguém diz que crê e agora está pedindo para Jesus curar a incredulidade? Espera aí, tu creu ou tu não creu? Sabe o que é isso? Somos nós, porque recebemos palavras proféticas dentro desse ambiente, e da porta para dentro levantar a mão e dizer: eu creio, eu recebo, eu tomo posse, é fácil. Difícil é crer da porta. Só que nós temos mais um problema aqui, me pergunte qual? Ele diz que crê, mas não crê. Se ele diz que crê, mas não crê, o que ele fez agora? Mentiu. Só que ele não mente na frente de qualquer pessoa, ele mente na frente da própria verdade. E eu nunca vi, pastor Edson, uma mentira que se sobressaia na frente da verdade. Quando ele diz que crê, ele sabe que não creu, ele mentiu. E como ele mente na frente da verdade, ele precisa se redimir. Ele diz: peraí, acabei de mentir, eu não creio mais em nada, eu não acredito mais em nada. Sabe o que nós temos no texto? 2 problemas. Agora me aponte qual que é o pior: um incrédulo ou um endemoniado? O que é mais difícil, um incrédulo ou um endemoniado? Na minha opinião, é o incrédulo, porque o endemoniado, tu jejua, tu ora e tu expulsa em nome de Jesus. Mas agora um incrédulo, o culto pode estar uma benção, Deus pode estar batizando, fazendo tudo. Será que é Deus que está usando esse menino mesmo?
Que é esse menino de oclinho, meio cheinho, que veio aqui pregar? O que será que é tudo isso? Perceba, você percebe isso? Que o incrédulo, ele não consegue acreditar em nada. Só que o pai sai de casa para buscar ajuda só que o filho continua de canto endemoniado, porque Jesus nunca vai tratar do problema sem antes tratar primeiro do administrador do... E eu te provo isso. Ele coloca para fora dizendo: ajuda a minha incredulidade. É o que Jesus queria, que ele colocasse para fora o que ele carrega do lado dele, porque o evangelho nunca será de fora para dentro, mas sempre será de dentro. Diga assim: prova para mim. Prova para mim. João capítulo 5, paralítico no tanque de Betesda. Jazia quantos anos? Você lembra? 38 anos. Jesus entra pela porta das ovelhas e faz uma pergunta um quanto engraçada. Queres ficação? É a mesma coisa de Jesus perguntar para um morador de rua que está faminto: quer um prato de comida? Pô, é claro que eu quero, estou com fome. Mas a palavra de Jesus, a pergunta de Jesus tinha um sentido, tinha um porém. Me pergunte por quê? Por quê? Porque Jesus chega e precisa fazer ele colocar para fora o que ele está sentindo. E o texto diz que as águas moviam, anjos subiam e desciam, só que sempre um ia primeiro que ele, pulava primeiro que ele. Quando Jesus pergunta: queres ficação? Olha o que ele diz: até quero. Mas sempre tem um que vai primeiro, que consegue mergulhar primeiro. O que ele está dizendo é: eu sou o pior no meio dos piores. Eu sou horrível no meio dos horríveis. Tem pessoa que está pior que eu, mas consegue ainda ser melhor. É isso que ele está dizendo. O que ele é? Um complexado, complexo de inferioridade. Agora pensa comigo: Jesus entra pela porta da ovelha. Jesus podia dizer: pega a tua cama, levanta e anda. Ele ia levantar? Ia pegar a cama? Ia. Mas que adianta andar, caminhar com a cama no ombro, curado por fora, sendo que está totalmente doente do lado de... Jesus, sabendo disso, disse: queres ficação? Até quero, mas sou um complexado. Jesus faz ele colocar o trauma para fora. E agora que tu colocou para fora, pega a tua cama, levanta e anda. Porque tu vai andar curado por dentro e tua mãe vai andar curado por fora. Termino? Escute. Oh, glória. Meu Deus do céu, eu sinto uma graça muito forte aqui. Ajuda a minha incredulidade. Quando ele coloca para fora, ele está dizendo: eu tentei com a força do meu braço, mas não consegui. Aí Jesus está dizendo: já que você tentou e não conseguiu, agora sim, eu vou em direção do teu filho. Eu vou em direção do teu. Porque Jesus sempre vai tratar primeiro do pai, aleluia, para depois tratar do filho. Jesus chega no filho e Jesus faz algo emblemático. Me pergunte o que? Jesus vai liberar uma palavra, porque tudo que Jesus faz, tudo que Jesus fez, foi por intermédio da Salmo 119, verso 9. Como pode o jovem purificar o seu caminho, observando-o conforme a tua? Salmo 119, verso 11. Eu escondi a tua no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés são as tuas e luz para os meus caminhos. João 17, 17. Santificai-vos na minha verdade, grupo Ágape. E quais são as suas verdades? Estão nas minhas palavras. Romanos 10, 17. Porque a fé vem do ouvir. É o Justin Bieber? É o MC Kevinho? É as minhas palavras. Jeremias capítulo 1, versículo 3. Jeremias, o que tu vê? Eu vejo uma vara de amendoeira. Viste bem, Jeremias, porque o Senhor teu Deus, eu velo sobre as minhas. 1 Timóteo 1,15. Porque esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo aos pecadores, a qual deles eu sou o principal. 2 Timóteo 2,15. Procura te apresentar-te como obreiro aprovado, que não tem que se envergonhar, mas que
que quando tiver oportunidade não vai ficar perdido. O que eu vou falar? O que eu vou dizer? Mas que manuseie bem a palavra da Apocalipse, capítulo 3, versículo de número. Eis que diante de ti eu pus uma porta, ninguém pode fechar. É pobre, não tem dinheiro, está na prova, mas mesmo tendo pouca força, não negastes e guardastes a minha. Mateus 24:35. Vai passar o céu, vai passar a terra, a tristeza passa, o medo passa, o governo passa, mas tem uma coisa que não passa: são as minhas. Tem adolescente que gosta da palavra? Tem adolescente que gosta da... Segura. Jesus vai liberar uma espírito mudo e surdo. Eu lhe ordeno. Não é Pedro que está falando com você, não é Tiago, muito menos João, sou eu. Espírito mudo e surdo. Espera aí, por que os discípulos não conseguiram expulsar? Simples. Imagine, sai em nome de Jesus. Sai em nome... Como vai sair sendo que o demônio deixava surdo e mudo? Aí Jesus fala assim: espírito surdo e mudo. Jesus dá o comando. E aqui está o espírito maligno que está atuando no século 21, nesse mundo que nós estamos vivendo. O demônio da quebra de comunicação. Me pergunte por quê, pastor? Porque hoje a maioria dos adolescentes não conseguem mais conversar com seus pais, e a maioria dos pais não conseguem mais ouvir os teus. Eu sei que essa mensagem é difícil de dar glória, mas eu vou entregar porque eu recebi hoje no meu quarto, e eu vou pregar tudo que Deus mandar. Quebra de comunicação. É mudo e é surdo. Esse pai nunca ouviu do filho: papai, eu te amo. E esse filho nunca ouviu do pai: o teu pai te ama e tem muito orgulho de você. Comunicação composta por um emissor e um receptor. Só que hoje parece que os adolescentes não conseguem mais conversar com os pais, e os pais não têm mais paciência de ouvir os teus próprios filhos. Aí Deus me trouxe da Zona Leste, 1h15 dirigindo, 2 radar, 2 pedágios, para dizer para alguém: há quanto tempo isso está assim? Espírito mudo e surdo, espírito da quebra de comunicação, eu lhe ordeno: sai dele e não entre nunca mais. Você nunca mais volta amanhã? Você nunca mais volta a semana que vem? Você nunca mais volta o mês que vem? Você nunca mais volta o ano que vem? Porque tem coisas que nós vamos vivenciar uma vez, para nunca. Deus toma minha boca para dizer para alguém: não se preocupe, se a partir de hoje para amanhã algumas coisas se agitarem na tua casa, na tua empresa, no teu recinto, em qualquer lugar que você estiver, porque o texto diz que quando Jesus libera a palavra, o diabo vai se agitar e o menino vai ficar com grande violência. Só que não se esqueça, a palavra foi liberada, é uma vez para nunca, e assim diz o Senhor: a palavra foi liberada. Satanás está pegando as trouxas dele, as artimanhas dele, as barganhas dele, porque Deus está dizendo para Debrais Campo Limpo e para o grupo Ágape: é uma vez para nunca mais. É uma vez para nunca. Segura, a palavra foi liberada, sim ou não? Sim ou não? O processo de agitação vem, mas calma, a agitação vem, mas a bonança e a calmaria também chega. Porque tem gente que pensa que a palavra de Jesus vai ser liberada e tudo vai ficar tranquilo, calmo. Negativo. Jesus libera a palavra e o negócio vira do avesso, o negócio estreita mesmo. Mas calma, uma hora a calmaria e a bonança
vem. E quando vem, sabe o que Jesus faz? Jesus vai até o garoto, vai pegar ele pela mão, vai levantar. E vai conectar algo que nunca existiu. Vem cá, João Vitor. Jesus pega pela mão, fala de responsabilidade, de peso. Aquele que coloca a mão no arado e olha para trás. Não perca isso, por favor. A multidão está vendo o menino morto, sim ou não? Está no texto. Agora eu te faço uma pergunta: por que Jesus trata primeiro do pai para depois tratar do filho? Porque o pai era um incrédulo. Se Jesus trata do filho, o pai estava no meio da multidão, morreu, já era, não volta mais. Só que Jesus, sabendo disso, trata primeiro do, porque o pai está vendo o menino aparentemente morto, mas não está. A vida dentro dele. Agora, escute isso aqui, pastor. Deus pega o menino, que era a bênção, se tornou maldição, mas Deus vai tratar e vai trazer a bênção novamente. Me pergunte por quê? Porque o pai entendeu que primeiro Jesus trata, para depois Jesus vai juntar as duas pontas. Jesus vai trazer a comunicação que não existia. Vira. Adolescentes, vocês vão voltar a partilhar o sonho de vocês com seus pais. Adolescentes, vocês vão voltar a deitar no colo da mamãe e do papai. A comunicação que não existia, Deus vai unir de volta. Agora a pergunta que não quer calar é a seguinte: será que esse pai está apto para receber novamente a bênção que vem de Jesus? Sim, porque ele aprendeu que Jesus trata primeiro dele, para depois tratar do. Agora a pergunta é: o pai sai de casa com o menino endemoniado, rompe a multidão e vai até Jesus, sim ou não? Só que o mesmo caminho que ele fez com o menino endemoniado é o mesmo caminho que ele retorna de mãos dadas com o menino liberto. Porque Jesus me trouxe aqui para dizer que hoje ele vai restabelecer comunicações que foram perdidas. Qual dos adolescentes aqui que tem o prazer de cultuar hoje com o pai e com a mãe? Levanta a mão. Eu gostaria que os pais viessem até os seus filhos. Deus está tomando a minha boca. Eu não estou debaixo do emocionalismo, eu vim aqui debaixo de oração. Eu quero que você abrace o teu filho, abraça a tua filha, porque Jesus vai fazer algo muito lindo aqui hoje. Jesus me trouxe aqui para dizer: os seus filhos foram gerados no altar, mas o responsável ainda por eles são vocês. Os responsáveis em cobrir oração, em cobrir intercessão, em exortar, em puxar a orelha. E assim diz o Senhor para vocês, adolescentes: honra o teu pai e a tua mãe, para que seus dias prolongue na terra. Eu quero que você fique do lado do seu pai, porque eu vou liberar uma palavra nesse altar e eu vou entregar o microfone. Eu preciso falar isso, eu sinto de falar isso, eu tenho que falar isso, eu preciso falar isso. A igreja está comigo? As irmãs do ciclo de oração estão comigo? Adolescentes, todos estão com os pais? Eu preciso
preciso dizer algo aqui. Eu vou entregar o microfone. Cadê o pastor? Pastor? Escute isso aqui. Posso falar? Posso? Escute isso aqui. Quem vos fala é um menino que foi abandonado pelos pais biológicos. Não sei quem é meu pai, não sei quem é minha mãe. Eu ia para um centro de adoção até que Deus levanta uma doutora e diz: ninguém vai levar, vai ser meu. Cresci num bom lar, bem estruturado, com os pais adotivos. Com uns 10 anos de idade, meus pais se separaram. E eu vi minha mãe perder tudo, tudo que tinha: alegria, bens, herança e muitas coisas. Me revoltei, me baguncei no mundo. Só não me prostituí, não usei droga, porque sempre tive temor a Deus. Mas tudo que é lugar eu me meti. E sempre dei trabalho para minha mãe adotiva. Em 2009, Jesus me encontrou. E foi um encontro tão marcante que eu não queria mais saber de nada a não ser estar na presença dele. Com 6 meses de genuína conversão, a minha mãe teve um AVC e um neurisma, minha mãe adotiva. E ela caiu nos meus pés, apagada. Foi o tempo de ser socorrida, de eu ir para o hospital, ela voltar, eu orar, perguntar se ela queria aceitar Jesus. E após se entregar a Jesus, Deus recolheu a minha mãe de mim. Com 16 anos de idade, eu passei a morar sozinho num apartamento. Agora pensa, um jovem de 16 anos de idade, morando sozinho em um apartamento. Só que no meio do cemitério da Glória, em Juiz de Fora, onde minha mãe foi sepultada, eu ouvi a voz de Deus pela primeira vez me dizendo: eu vou cuidar de você no mínimo os detalhes. Segundo, vou te colocar no meio de príncipes e princesas. E terceiro, tu serás o mensageiro da minha palavra. Com 16 anos de idade, as propostas começaram a chegar. Disseram que eu ia para a prostituição, para o crime, que o apartamento onde eu morava com a minha mãe estava sozinho, ia virar um centro de prostituição, de tudo que não deve. Só que eu decidi ser diferente em um mundo de pessoas iguais. Eu me posicionei e Deus me deu faculdade, me deu empresa, casa própria, carro, alegria e uma família. Agora escuta, o casamento dos meus pais foi destruído. Só que o meu casamento está mais forte do que nunca e vai continuar sendo. Os meus pais sempre viviam em meio de dívidas. Só que eu quis fazer diferente, acreditei na palavra que Deus colocou no meu coração dentro do cemitério, e eu estou aqui para dizer: Deus há de fazer grandes coisas no meio de vocês. Só que tem um porém. Hoje eu sou casado, eu tenho uma filha, mas eu gostaria muito de, antes de ir para casa, passar na casa da minha mãe e dar um abraço, um beijo nela e ouvir um: filho, eu te amo, tenho muito orgulho de você. Mas eu não tenho mais essa possibilidade. Eu não tenho mais isso desde 2010. E Deus me trouxe aqui para dizer para os adolescentes: valorize os seus pais enquanto é tempo, porque a vida é curta demais. Mamãe dizia: eu não sou eterna, e eu debochava dela, e hoje eu vejo quanto que ela faz falta. Adolescentes, escute os conselhos dos teus pais. Pais, escutem os seus filhos, abracem os seus filhos, ajudem os seus filhos, porque no final de tudo, são vocês que estarão lá
quando as adversidades baterem na porta e nada der certo. Eu entrego o microfone e a minha oportunidade, profetizando: há um tempo novo de comunicação entre pais e filhos. Há um tempo novo de comunicação de pais e filhos. E agora eu vou pedir um favor a vocês, adolescentes. Se você puder fazer por você, faça também por mim. Pega o teu pai e tua mãe que está aí do teu lado, abraça ele forte, ela forte, e diz o quanto você ama, o quanto você precisa dele. Glorifica Jesus com as palmas, por favor. Gostaria de conhecer você que está afastado dos caminhos do Senhor. Só quero te conhecer. Levanta tua mão, por favor. Você que entrou aqui, que está afastado dos caminhos do Senhor, só quero te conhecer. Tem alguém aqui? Muito bem. Seu nome? Simone. Tem alguém ainda que não recebeu Jesus como único Salvador, que deseja fazer esta aliança neste altar? Tem alguém? Não tem ninguém? Querida Simone, a palavra de Deus foi pregada. A Bíblia diz que o Espírito Santo que convence, nada por força e violência. Mas se você sentir no coração de receber um abraço, vem aqui à frente neste altar, que Deus vai tomar uma mulher de Deus para te abraçar, e tu vai sentir a presença de Deus muito forte, como você não sentia há muito tempo. Cadê uma mulher de Deus aqui para abraçar a Simone? Tem mais alguém que quer receber esse abraço, que está afastado, que precisa confessar, reconhecer mais uma vez Jesus como único e suficiente Salvador? Que Deus te abençoe. Meus irmãos, coloque-se em pé, direcione a sua mão aqui para o altar. Quero convidar o pastor Cardoso, que vai estar fazendo esta oração. Amém, Jesus. Queridos, vamos orar pela nossa irmã que está aceitando Jesus nessa noite, está reconciliando. Deus possa estar cuidando da vida dela, escrevendo o seu nome no livro da vida e conservando ela na sua presença. Eterno Deus e Pai, Pai, te agradeço, Senhor. O Senhor nessa noite está comprovando, ó Deus, a aceitação desse culto nessa noite, ó Deus, com essa alma aqui, ó Deus, na tua presença, Pai. Obrigado, meu Deus, pela misericórdia que o Senhor tem tido com essa igreja, Senhor. Ó Deus, cuida dessa jovem, Senhor Deus, cuida dela, Pai. Não deixa que jamais saia dos seus caminhos, porque só o Senhor é a porta de entrada nos céus. Pai, cuida dela, cuida da sua família, Senhor. E abençoe a outros que estão aqui nessa noite, que não chegaram até a frente, mas que conceda mais uma oportunidade para aqueles que não quiseram chegar aqui à frente, Senhor. Pai, eu te louvo por tudo que aconteceu nessa noite, pela tua palavra que o Senhor nos trouxe, Senhor. Eu te agradeço, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas, irmãos, para Deus. Amém. Glória a Deus. Queridos, pode sentar, você tem mais 5 minutos.